Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus nos ensina de diversas formas, ora apresentando-nos modelos positivos, ora apresentando-nos modelos negativos, para que possamos, com a sua graça, com a sua iluminação, com a força do Divino Espírito, fazermos os devidos discernimentos, os discernimentos necessários para a nossa caminhada de fé. E hoje, a primeira leitura, tirada do primeiro livro dos Reis, capítulo 21, nos relata uma parte da história, chamada de Nabote, possuía uma vinha, de um rei, Acabe, de sua mulher, Jezabel. E se parasse a leitura na dimensão que lemos hoje, no versículo que lemos hoje, versículo 16, nós poderíamos dizer que essa história estaria de fato incompleta. Mas amanhã vamos ouvir a segunda parte, quando Deus envia o profeta Elias para alertar, não só alertar, exortar, chamar a conversão aquele que havia cometido um pecado gravíssimo. E amanhã que vem a conclusão, com as palavras: matasses e ainda roubasses os bens. Deus hoje nos mostra algo que precisamos tomar bastante cuidado. Através da sua esposa Jezabel, o rei Acabe é levado a uma atitude que, podemos dizer, naquela época, já atingia o chamado princípio filosófico errado, equivocado, de que o fim justifica os meios. Um princípio equivocado. Atenção. Que mais tarde nós vamos perceber, no século XV, XVI, através de Maquiavel, escrito chamado Príncipe, esse princípio. E por isso, depois vamos chamar a situação de maquiavélica. Nós podemos chamar de jezabélica. Seria mais interessante, porque ela, primeiro do que Maquiavel, concebeu esse princípio errôneo, equivocado, bem antes do início do cristianismo. Mas que Deus nos mostra aqui, de fato, a insensatez. E o que está por trás? É o que nós devemos estar atentos. O interesse particular acima da visão correta da situação. O interesse particular acima da justiça. O interesse particular acima da justiça. Acima do outro. O que jamais pode acontecer com o ser humano. E o interesse particular, ele cega a pessoa, faz com que a pessoa não veja o outro. E o outro seja tratado como objeto. Para eu atingir o meu objetivo, eu posso. Para eu atingir o meu fim, eu posso. Para eu conseguir o meu intento, posso? Não, não posso. Vejam como Deus nos mostra hoje, por essa situação, parando aqui nessa história, como que esse equívoco aconteceu, como que ele aconteceu ao longo da história, também aconteceu no Antigo Testamento, mas foi alertado por Deus através do profeta Elias, como já mencionado, vamos ouvir amanhã, como aconteceu ao longo da história e como acontece nos nossos dias hoje. E nós mesmos somos exortados a termos um grandiosíssimo cuidado com essa situação. Eu não posso justificar para um fim aqui errado, mas mesmo que esse fim seja bom, eu não posso justificar os meios. Ser filho, ser filha de Deus, ainda não estamos falando do Evangelho, é de fato buscar a vivência daquilo que Deus colocou no ser humano. É de fato buscar a vivência da caridade para com o próximo. O que, segundo Jesus nos fala no Evangelho de hoje.
Independentemente da ação do outro, o cristão, agora sim, o evangelho, o cristão é chamada a viver o princípio do amor. Parece um pouco estranho. O cristão não é ser aquele que concorda com a injustiça, não. Não é aquele que diz sim a tudo e concorda com aquilo que está errado, não. É aquele que busca sim a justiça, mas é aquele que busca a justiça não por vingança, não por retaliação, não por querer de fato eliminar o outro, mas por querer salvar o outro. E o que move o princípio da salvação é só um: o amor. Quando Jesus nos diz, quando alguém te bater na face direita, mostre-lhe a esquerda, está a nos dizer que devemos mostrar de fato o outro lado do comportamento. Não é ser, digamos aqui, conivente com a violência dos outros, de forma alguma. É mostrar, se alguém vem com violência, mostremos a ele a paz. Se alguém vem com agressividade, mostremos a tranquilidade, a paciência, mostremos o amor a essa pessoa. Aliás, tem gente que não conhece, de tão distanciado que está dos princípios de Deus, da fé, não conhece profundamente. Pode conhecer, sim, porque depois do uso da razão não se pode alegar que não conhece. Mas não conhece profundamente os princípios do amor. E nós, cristãos e cristãs, espalhados pelo mundo afora, é que fomos enviados para poder levarmos a essas pessoas, a todas as pessoas, o princípio do amor. Mostre-lhe a outra face. Não resista, digamos, a pessoa no sentido de confrontá-la na mesma atitude, no mesmo nível, no mesmo tom, na mesma, diríamos, desculpa a expressão, na mesma qualidade ou quantidade com a qual a pessoa possa te agredir. Não. Mostre o outro lado do comportamento. E o cristão, ser cristão é isso. É viver, primeiramente, acima de tudo, o princípio do amor, que move a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, o nosso agir, o nosso ser, é o amor, não a vingança. É a vida, não a morte. É a salvação, não a condenação. São os bens perenes, não os bens passageiros. Vejam como que hoje nós somos chamados a agirmos diante da palavra de Deus. Outro e último comentário que podemos citar brevemente da palavra de Deus é a atitude também, que já mencionada, da caridade. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Viver em tempos de pandemia, viver em tempos de calamidades, é viver profundamente o princípio da caridade. É procurar enxergar nas necessidades de cada um o chamado de Deus, para percebermos a pessoa de Cristo nos irmãos e irmãs que necessitam da nossa ajuda. E não podemos passar diante das necessidades dos outros sem tecermos a nossa colaboração. Papa Francisco nos diz que não podemos ver o sofrimento dos outros e passarmos ao largo. Assim, citando o bom samaritano, que primeiramente tinha passado diante dele, diante daquela pessoa que estava ali à margem da estrada. Um sacerdote passou, viu e continuou o seu caminho. Um levita passou, viu apressadamente do outro lado e continuou o seu caminho. Mas o samaritano não.
Se aproximou, viu, parou, desceu da sua montaria, colocou no seu cavalo, levou a uma hospedaria, cuidou dele e ainda deixou pago a sua estadia até o tempo da sua cura total. Também nós não podemos passar adiante, ao longo, do outro lado, diante de tantas situações, diante de tantos sofrimentos, mas temos que dar a nossa participação, diríamos a nossa colaboração, que pode não ser muita, que pode não ser enorme, mas que a nossa participação é aquela quantidade que Deus quer de cada um de nós. Seja 10, 5, 3, 2, 1 quilo, meio quilo, ou 100 gramas. Se não temos condições de dar muito, temos pouco. Se juntar 100 gramas de 10 pessoas, vai dar 1 quilo. E assim sucessivamente. Nós vamos pesando, vamos ver o que vai dar. E com certeza vai dar para atender a muita gente. Princípio esse da partilha que Jesus nos ensinou, além da multiplicação, claro, sobretudo na multiplicação, mas nos ensinou a partilharmos no chamado milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Que assim, então, primeiro, vivendo a justiça de Deus, que está baseada no princípio do amor, e jamais na vingança, não vem de Deus, e que possamos, a partir desse princípio do amor, vivermos também a partilha para com os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.